Oh, glória. Eu estou animado. Quem está animado? Diga amém. Diz a palavra do Senhor para nós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diga: fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue derramado em favor de vós. Amém, amados? Diga comigo: fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios 11, verso 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faça isso em memória de mim. Amém, queridos? Façam isso em memória de mim. Olhe para o teu irmão e fala: a ceia é um memorial. Presta atenção nisso. Fala para o irmão. Presta atenção nisso. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus, amados. Glórias a Deus. Nós estamos, amado, esse ano vivendo esse tema, o reino de Deus. Venha o teu reino. Venha o reino do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Essa é a vontade de Deus para nós. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, verso 10, a palavra do Senhor nos diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade do Rei Jesus. É a vontade dele para a nossa vida. Não é aquilo que desejo, não é aquilo que eu almejo, mas é aquilo que Deus almeja para mim. É aquilo que Deus deseja para a minha vida. Por isso o texto está nos convidando a essa reflexão. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Essa palavra não é apenas uma oração. A gente diz: é uma oração do Pai Nosso. Ela é mais do que uma oração. Ela é o governo de Deus sobre a nossa vida. É o reino de Deus sobre a nossa vida. É a governância do Rei Jesus sobre a nossa vida. É o quanto que Deus governa, o tanto que Deus governa a nossa vida. E nós nos tornamos seus súditos. Se Ele é o Rei, nós somos súditos dele. Nós estamos sobre um governo, estamos sobre uma autoridade. Essa autoridade que deva governar a nossa vida. E é nesse momento que nós entramos para a ceia. A ceia do Senhor, ela é um ato público desse governo, esse domínio. É um ato de um governo espiritual que afirma para nós que estamos aqui esta noite, que eu pertenço ao Rei Jesus, que eu vivo sobre o governo de Cristo. Estar na ceia é você declarar publicamente que você pertence ao governo do céu, que você pertence ao céu, que você é filho de Deus. Se nós sairmos na rua e perguntarmos para as pessoas se elas são filhos de Deus ou filhos do diabo, elas vão dizer que são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Você não vai encontrar ninguém em sã consciência dizendo: não, eu sou filho do diabo.
Mas o que difere entre eles e nós, que temos a mesma afirmação? Porque a afirmação deles é contundente, a nossa também. Agora, o que define a diferença é o compromisso que nós que estamos aqui hoje, ao tomarmos do pão e ao tomarmos do cálice, nós anunciamos publicamente que nós pertencemos a Deus. Esse ato da ceia do Senhor, ela não é um lanche, não é um lanchinho sagrado, né? Que a gente vem aqui, toma um golinho, um suquinho de uva, um pedacinho de pão, é um lanchinho. Não, a ceia, ela é um ato sublime, ela não é um ato religioso, somente na religião, não. Ela não é um símbolo vazio, ela é um símbolo poderoso da nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse assim: fazer isso em memória de mim. Por isso nós precisamos nos reunirmos aqui para celebrar a morte, a ressurreição de Jesus, porque através disso Ele inaugurou uma nova aliança para nós. Então nós estamos reunidos aqui nesse memorial, estamos reunidos aqui por causa de uma aliança, nós estamos reunidos aqui por causa da comunhão, nós estamos reunidos aqui examinando-nos a nós mesmos, para comer e beber do sangue e do corpo de Cristo. Há um autoexame de nós mesmos. Então a ceia, ela é o governo de Deus sobre a nossa vida. A ceia não é apenas o que fazemos na igreja. A ceia é a declaração para o céu, uma declaração para os espíritos imundos, para o inferno, para o diabo e os seus demônios, que nós pertencemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós pertencemos a Ele. Por isso que nós nos reunimos aqui. Por isso que nós estamos aqui na ceia, para celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Amém, amado? Então nós precisamos olhar com esse prisma, olhar com essa direção. Nós possamos ter essa direção, porque nós precisamos estar diante do Senhor para glorificá-lo. Nós não nos reunimos aqui, irmão, como um costume religioso. A gente reúne aqui todo o primeiro domingo do mês, como um costume religioso, é a ceia, deixa eu ir lá. Não, a ceia do Senhor, ela é um memorial, e nós precisamos tratá-la com seriedade. É um autoexame de nós mesmos, é para ver se nós estamos em comunhão uns com os outros. É um autoexame se nós pertencemos ao reino de Deus ou não. Não é porque nós tememos a Deus, amado, presta atenção nisso aqui. Não é porque nós tememos a Deus que nós estamos aqui. Eu falei aqui quarta-feira retrasada que os demônios também temem a Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 1 que os demônios também tremem diante de Deus. Mas o que faz a diferença entre os demônios que temem a Deus e nós que tememos a Deus? Porque os demônios, eles temem a Deus, mas eles não são submissos a Deus. Deus não governa sobre eles. Eles se rebelaram contra Deus. Eles se levantaram contra a autoridade. Eles se levantaram contra o governo de Deus. Eles não pertencem ao reino dos céus. Nós estamos aqui, e a diferença de nós que tememos a Deus, quem teme a Deus aqui? Levante a mão. Se nós tememos a Deus, nós precisamos ser diferente. Qual é a diferença? O temor a Deus, mas a obediência a Deus. A ceia é o lugar aonde você toma a ceia em obediência a Deus, a sua palavra e a sua igreja. Então você não pode tomar a ceia se você não está tomando a ceia em obediência à palavra de Deus. Por quê? Porque você não vai ser diferente dos demônios. Nossa, pastor, que palavra dura. Bem-vindo ao reino. Bem-vindo ao reino. Porque os demônios, eles acreditam na palavra. Os demônios acreditam que existe um só Deus. Eles acreditam.
Mas a diferença entre eles e nós é que eles não estão dispostos a obedecer. Nele não há obediência. Jesus disse que Satanás, nele não habita a verdade. Ele não obedece, ele é desobediente desde a fundação do mundo. Mas nós que estamos aqui, amados, e hoje participamos da ceia, nós estamos sobre o governo do céu. Nós estamos sobre o governo do céu. Quem pode levantar a tua mão e dizer: eu estou sobre a ordem de Deus, eu estou vivendo sobre a palavra de Deus? Essa é a diferença. Essa é a diferença entre nós e os demônios. Os demônios acreditam que existe um só Deus. Os demônios tremem diante desse Deus. Quando Jesus chega em Gadara para expulsar o demônio daquele homem que vai a Jesus, possesso de legiões, os demônios chegam e dizem assim: o que vieste fazer aqui antes do tempo? Porque existe um tempo, o tempo determinado de Deus para a aniquilação dos demônios. E aí Jesus então olha para eles e os expulsa. E eles pedem que entre numa manada de porcos. E Jesus permite, porque não era o tempo do fim deles. Mas para nós, irmão, que estamos aqui nesta noite, nós não temos um tempo determinado para o fim. Olha para o teu irmão e fala assim: você vai viver na eternidade. Por isso que você toma do pão, por isso que você come do corpo. Jesus diz assim: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue jamais morrerá. Cadê os eternos aqui? Cadê os eternos nesta noite? Que pode adorar a Ele dizendo: eu sou eterno. Isso é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é apenas um ajuntamento de pessoas. É um local de inteira entrega a Deus, de uma inteira entregue ao Senhor. Essa palavra precisa calar no nosso coração, amados. Então vejamos algumas coisas desse texto. A ceia do Senhor, ela é um marco da nova aliança. Jesus diz assim: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. A ceia do Senhor é a remissão, é a aniquilação do pecado diante do Deus santo. Deus é santo e Ele não pode nos receber sem santidade. Quando Ele olha para nós, Ele é santo e Ele vê em nós o pecado. Mas o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, esse sangue cobre toda a transgressão. Esse sangue paga o preço mais alto. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o sangue da nova e eterna aliança. Então você não pode tomar a ceia, olha aqui para mim, amado, de qualquer maneira. Você não pode tomar a ceia em pecado. Você não pode tomar a ceia se você não estiver em obediência à palavra. Preste atenção, meu irmão. Se você tomar a ceia em pecado, você não é diferente dos demônios. Você não é diferente, porque você está desobedecendo a Deus. Mas se você faz um autoexame, aleluia, e chega à conclusão de que você não está legal, e você alinha com Ele e pede perdão, Ele é poderoso para perdoar, Ele é poderoso para escrever o teu nome no livro da vida, Ele é poderoso para te fazer digno de tomar do pão e tomar do cálice do Senhor. Aleluia. Então a ceia do Senhor é essa nova aliança. A ceia do Senhor é um lembrete que não pertencemos mais ao império das trevas. A ceia do Senhor é um lembrete que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não pertencemos mais ao reino das trevas. Nós não somos mais daqueles que pecam, mas nós somos daqueles cidadãos do céu que tem um coração imaculado pelo poder do sangue de Jesus. O nome de Jesus nos faz ser mais do que vencedor. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós precisamos entender isso ao participar da ceia, que nós possamos vivenciar isso em toda essa integridade. A ceia aponta para um substituto. A ceia aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo.
E nós precisamos entender isso, amados. Se isso é verdade na minha vida e na sua vida, quem pode dizer amém? Então me responda algumas perguntas. A primeira pergunta que eu quero te fazer nesta noite: se você realmente vive debaixo do governo de Deus, se você vive debaixo do sangue de Cristo, se você compreende a nova aliança de Deus sobre a nossa vida, você, para tomar a ceia, você precisa responder essas perguntas. Primeira pergunta: você vive sobre o governo de Deus na sua vida? Você vive? Os seus valores mudaram? Os seus valores mudaram diante de Deus? A sua ética mudou? Seu comportamento é outro diante da sociedade, que glorifique a Deus, que honra a Deus? Você é alguém que é comprometido com o corpo de Cristo na terra? Você é alguém que se comprometeu com o corpo? Ou você está fora do corpo? Para participar da ceia, nós precisamos responder essas perguntas. Primeiro, você vive sobre o governo do reino? Segundo, os seus valores mudaram? Eu tenho a Cristo. Quem tem a Cristo aqui? Levante a mão, amado. Quais são os seus valores? Quais são eles? Qual é a sua ética cristã? No seu trabalho? No seu serviço? Como é seu linguajar? Qual é a sua postura? Qual é o modo que você vive? Glorifica a Deus? Isso é ceia. Isso é a ceia do Senhor, amados. A ceia do Senhor é uma declaração minha e sua de que nós não vivemos mais na antiga história. Nós tínhamos uma história que envergonhava a Deus, uma história que envergonhava o que era santo, mas nós olhamos para a cruz e encontramos o Cordeiro de Deus, e a nossa história foi apagada. A cédula do pecado que havia contra nós foi cravada na cruz, e agora não há mais pecado sobre nós. Nós vivemos em novidade de vida, nós vivemos uma nova vida, e a vida que glorifica a Deus. Por isso participamos da ceia. Quem pode dizer amém, amado? A ceia do Senhor é o ápice da vida cristã, não é um ritual. A ceia não é um ritual, ela é o ápice da vida cristã. Ela é a cereja da vida, porque nessa, o apóstolo Paulo diz para nós lá em Coríntios 11, versículo 24: fazei isso em memória de mim. A ceia é a centralidade da vida cristã. É a lembrança da cruz, é a programação da salvação, é a antecipação de Cristo em nós. É o encontro com a cruz. É o encontro com a cruz. É a comunhão entre os irmãos. Isso é a ceia. É o banquete. É o banquete com Cristo. Jesus diz assim, eu não beberei do fruto da vide mais, até que venha aquele dia. A ceia é um lembrete para nós de que breve nós estaremos com Ele para sempre. Esse é o ápice da ceia. Então você não pode tomar a ceia de qualquer maneira. Você não pode participar da ceia de qualquer forma, porque a ceia é o ápice da glória de Deus na nossa vida. A ceia não é um detalhe na sua fé. Presta atenção nisso. A ceia não é um detalhe na sua vida, na sua caminhada cristã. Não, a ceia é o coração do Evangelho. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, se Cristo não ressuscitasse, em vão pregaríamos o Evangelho. Se Cristo não ressuscita, em vão seria pregar o Evangelho. Mas por que pregamos o Evangelho? Porque no terceiro dia Ele ressuscitou. E nós estamos aqui hoje dizendo isso para o mundo espiritual. Ele vive, Ele vive, Ele vive e Ele reina sobre a minha vida. Ele vive e reina sobre a minha vida. Ele vive e reina sobre a minha casa. Ele vive e reina sobre os meus negócios. Ele vive e reina sobre toda a minha casa.
Isso é o reino de Deus. Amém, amados? Se nós estamos aqui na ceia, valorize a ceia. Valorize a ceia. Se você está aqui na ceia, a ceia não pode ser para você um mero elemento da sua vida cristã. A ceia tem que ser algo sagrado. A ceia tem que ser algo que você vive, viver na essência, tratar o sagrado como sagrado. A ceia não é um pedacinho de pão. A ceia não é um golinho de suco de uva. A ceia é uma recordação daquele que morreu no meu lugar. Eu era digno de morte, mas ele morreu no meu lugar para que eu e você tivesse vida. Então não tome a ceia em pecado. Não tome a ceia porque você acha que a ceia vai curar você. Não, a ceia não cura ninguém. A ceia não é para te curar. Você pode ser curado pela ceia, mas não é por causa de você tomar a ceia que você vai ser curado. Isso é secretismo. A ceia é um lembrete que nós éramos dignos de morte, mas ele morreu no nosso lugar. Então a ceia é esse elemento, é o governo de Deus sobre nós, é o reino de Deus sobre nós. A ceia, ainda no terceiro ponto, é o sinal de que somos o corpo de Deus na terra. Essa é a ceia. A ceia não pode ser tomada só. A ceia é uma coparticipação. Porque 1 Coríntios 10, 17 diz assim, porque nós, embora somos muito, somos um só pão e um só corpo. Então olhe para o teu irmão e fala assim, você é o meu pão. Olha para o irmão aí e fala. Pode ser que seja um pãozinho duro, mas é seu pão. Pode ser que seja um pãozinho já, né, Marcos Vinícius? Ficou um pouquinho mais no forno, né? Mas é pão. Não é não? Olha para o teu irmão e fala, tu és o meu pão. Somos pão um do outro. Você me alimenta e eu te alimento. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Somos um só pão. Aqui não tem o pão que é melhor, o pão que é ruim. Somos todos um só pão. Um só pão, e nós não podemos ficar fora disso. Não existe reino sem comunhão. Não existe reino sem reconciliação. Eu estou ali na ceia, você está sentado desse lado, do lado de cá tem um irmão que você não gosta. Você não pode participar da ceia, meu irmão. Tem que consertar isso. Conserta isso hoje, meu irmão. Eu estou participando da ceia, mas estou com raiva daquela irmã. Estou com raiva daquele irmão. Não coma do pão, não beba do cálice nessa noite. Porque vai ser condenação para você. Se você está com raiva, com ódio, sentimento de amargura no seu coração, você parece com quem? Com quem que você parece, irmão? O Lucas, cadê o Lucas? Está aqui. O Lucas, quando era bem pequenininho, ele fazia as artes dele, ele sempre foi um menino abençoado. Aí ele fazia as artes dele, eu chamava a atenção dele, falava, Lucas, não faz isso, rapaz. Papai do céu não se agrada. O que você está fazendo está errado. Quem é que você está fazendo isso? Você está agradando a quem? Ele não falava nada, ele só fazia assim com o dedinho, que estava aqui embaixo. Olha para o teu irmão e fala assim, você está fazendo a vontade daquele lá em cima ou daquele lá embaixo? Amados, ceia é lugar onde nós precisamos fazer a vontade daquele que está lá em cima. A ceia é um lugar de perdão. A ceia é um lugar de reconciliação. A ceia é lugar onde nós nos abraçamos como um só pão. Que não tem dois pão. É o pão do céu, amado. Olha para o teu irmão de novo e fala assim, tu és meu pão. Irmão, nós somos pão um do outro. E nos alimentamos um do outro. Eu estou com raiva, perdoa, minha irmã. Porque Jesus te perdoou. Vá a pessoa, né? Tem alguma coisa? A Bíblia diz que vá a pessoa, pegue na mão, pede perdão, dá um abraço, olha no olho e diga, me perdoa, meu irmão, porque eu quero comer do pão hoje, eu quero comer do pão, eu quero me alimentar, porque eu não sou os demônios é que brigam, os demônios é que tem rixa, mas nós não, nós somos o povo da paz, nós somos o povo da alegria, nós somos o povo da justiça e da glória de Deus sobre nós. Então, irmão,
Santa Ceia é esse ambiente. É um ambiente que nós precisamos nos ajustar, como sendo um só pão. Por isso que Paulo vai trabalhar isso, né? Participar da ceia, irmão. Anote aí, ó. Exige perdão. Participar da ceia exige unidade. Participar da ceia exige amor. Amor. Tem que amar. Amar só quem faz o bem para você é fácil. Não é, irmão? Agora amar quem faz raiva para você. Tem hora, irmão, que não é fácil amar quem faz raiva, não é? Quem te afronta. Quem não te respeita. Mas olha para o teu irmão e fala, mas tem que amar. Tem que amar. Porque essa é a essência do reino. É a essência do reino. Então, participar da ceia exige perdão, exige unidade, exige amor, exige humildade. Ei, olha aqui para mim, para minha gravata. Exige humildade, que é o contrário de orgulho. Quando nós não conseguimos perdoar, quando nós não conseguimos olhar no olho do outro, falta humildade em nós. E aí nós estamos abrindo o coração para o orgulho. E o orgulho é o fruto que fez Satanás achar que ele era melhor do que Deus. Lembra disso? Eu sou melhor do que Deus. Vou subir acima das estrelas, vou fazer um trono lá e vou provar para Deus que eu sou melhor que Ele. Isso é orgulho. Humildade, irmão, é ter a coragem de chegar no irmão e pedir perdão. É ter a coragem de ir lá no olho do irmão e dizer, meu irmão, estou contigo, apesar disso ou daquilo. Isso é humildade, isso é ceia do Senhor. Na mesa do Senhor, nós não podemos chegar aqui na mesa, ou você participar da mesa, com amargura no coração. Porque a amargura, a Bíblia diz em Hebreus 12, que é como a raiz que vai dominar sua vida. Hebreus 12, 14, diz que toda amargura é como uma raiz. Uma raiz. Ela vai criando dentro de você e daqui a pouco ela se torna grande e ela vai sufocar a sua vida. Por causa de uma raiz de amargura você deixa de congregar. Por causa de uma raiz de amargura você deixa de servir. Por causa de uma raiz de amargura você deixa de ser o servo que você precisa ser servo. Amém, amado? Então nós precisamos olhar para ele. Eu estou participando da ceia com raiz de amargura? Não é o lugar. Porque nós somos diferentes dos demônios. Quem carrega mágoa, quem carrega sentimento de ódio, quem carrega remorso, não é ainda filho de Deus. Precisa se libertar disso. Pastor, como é que eu faço isso? Busque graça na oração, na santificação, no jejum, na leitura da palavra. Deus vai te dar graça e você vai perdoar em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Quarto passo, a ceia exige um autoexame de nós mesmos. Não é examinar o outro, é examinar a mim mesmo. É um autoexame de mim. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exame, vamos dizer, minucioso da sua vida. É um exame delicado. Mas você precisa fazer esse exame. O homem examine-se, pois, a si mesmo. E aí o caminho para esse exame, a primeira palavra é arrependimento. A segunda palavra é confissão. A terceira palavra é aproximação de Deus. Se nós não nos aproximarmos de Deus, nós jamais viveremos a essência de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos aproximar. A ceia do Senhor é
importante para que nós possamos viver a intensidade do reino de Deus. Irmão, olha aqui para mim, presta atenção, olha aqui para mim. Deus está aqui, sim ou não, irmão? Quem crê que Deus está aqui? O diabo também. Por que esse silêncio? Assustou você? Assustou você? E eu vou te provar. Quando você está no culto e você fica disperso, não ouvindo o que Deus está falando, você está sendo induzido pelo diabo. O diabo está tirando de você a semente que é a palavra. A palavra é uma semente. Eu estou semeando na sua vida. Se você ficar disperso, e Satanás tem os seus agentes, ele usa pessoas. Satanás, ele assopra andação, falação, usa pessoas para entrar e sair daqui do meio e a gente ficar preocupado. Irmão, não fique preocupado, preste atenção na palavra. Essa palavra pode mudar a sua vida. Se você não entender essa semente, você não vai conseguir viver o reino. Vai ser mais um ano que você vai viver e o reino de Deus não vai vir sobre a sua vida. O reino é a palavra. Jesus diz: eu sou o verbo. A palavra que muda, a palavra que transforma. E nós precisamos olhar para a palavra. Porque a palavra, quando nós entramos pelo caminho da palavra, nasce no nosso coração arrependimento. E o arrependimento, Deus move a mão de Deus a nosso favor. Você quer que Deus abençoe você? Quantos querem que Deus abençoe a sua vida? Levante a mão. Arrependimento é a chave. Está na Bíblia, pastor? Tá. Salmo de número 51, 17. O Salmo diz assim: sacrifícios que agradam a Deus é um espírito aquebrantado. Aquebrantamento aqui é arrependimento. Aquebrantamento aqui é retorno ao princípio. Arrependimento aqui é abrir mão de mim mesmo em nome daquele que é maior do que eu. Aleluia. Isso é arrependimento. Arrependimento não é uma chavinha que vai virar em você, é um processo, é uma entrega, é dizer: Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas escolhas, eu entrego as minhas decisões, tudo a Ti, Senhor. Isso é arrependimento. Arrependimento é algo muito mais profundo. Então por isso que nós precisamos nos voltar a Deus em arrependimento. Um coração aquebrantado. Se nós temos um coração aquebrantado, nós precisamos viver na direção de Deus. O meu pensamento, as minhas atitudes, o meu comportamento precisa de alguém que entrou pelo caminho do arrependimento. Viver sobre o domínio de Deus, viver sobre o governo de Deus, viver sobre o governo de Cristo, é abrir mão dos meus desejos, é deixar que o Senhor escolha por nós. Não é a minha palavra que prevalece, é a palavra de Deus. Não é os meus pensamentos, é os pensamentos de Deus. Isso é a ceia do Senhor. E por último, a ceia anuncia um reino vindouro. Quando nós celebramos a ceia aqui, nós estamos dizendo: Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar. Põe a mão no teu irmão e diga assim: a dor vai passar, a luta vai passar, tudo vai se tornar melhor, porque Ele está voltando, Ele está voltando. O reino de Deus virá sobre nós. A ceia é essa lembrança. Jesus diz assim: celebre a ceia até que eu venha. Quantos creem que Jesus volta, irmão? Levante a mão. Então acalma o teu coração, aprume a tua vida com o reino. Para de brincar de ser crente, seja crente. Pare de viver fretando com o pecado. Lute contra ele. Pastor, mas eu não dou conta. Dá
Dá conta? Como é que eu faço, pastor? Se aproxima da cruz. Aleluia. Tenha mais compromisso. Venha para a oração. Vai ler a Bíblia. Você vai aproximar. E você vai vencer o pecado. Você vai vencer tudo aquilo que Deus condena. E você vai abraçar a cruz. E quando você abraçar a cruz, Deus vai se revelar para você em totalidade. Isso é viver o reino. É o banquete do Cordeiro. É a volta ao reino. É o consolo do céu. Ceia não é apenas um lembrete solto no tempo. A ceia é um lembrete de que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Isso é a ceia. Viver sobre este governo, viver sobre este reino, é viver uma nova esperança. E não é uma esperança qualquer, é uma esperança viva. Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, ele diz a partir do versículo 3, que nós vivemos uma viva esperança. Não uma esperança morta, é uma esperança viva. Uma esperança viva. Uma esperança que nos dá razão de viver e enche o nosso coração. A ceia do Senhor, ela é o RG espiritual de quem anda caminhando para o céu. Você quer ver um crente fiel servindo ao Senhor? Viva a ceia com intensidade. Porque a ceia é o RG, meu e seu, de que nós estamos caminhando para o céu. A trombeta soará e nós encontraremos com o Senhor. E a ceia é para aqueles que estão em comunhão e andam em comunhão com Deus. Quantos estão em comunhão aqui? Coloque-se de pé, adorando o nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia ainda é a mesma. A palavra de Deus ainda é a mesma. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos, ao participar da ceia, fazer um autoexame de nós mesmos. Talvez você está precisando de uma virada na sua vida. Você está precisando que Deus mude, que Deus entregue o milagre, que Deus faça algo grande na tua vida. Faça um autoexame. Senhor, onde estou errando? Onde estou errando? Olha aqui para mim, irmão. Essa semana eu dizia para o irmão, presta atenção. A prova tem data para começar e data para terminar. Eu vou repetir. Quando Deus te coloca numa prova, ela tem data para começar e data para terminar. Se você está vivendo uma prova que não tem fim, não é prova. Não é prova. É algo que você fez de errado e você precisa consertar. Se nada está dando certo, é uma luta em cima de uma luta, uma dificuldade em cima de dificuldade. Irmão do céu, quem aguenta isso? Avalie a sua casa. Avalie os seus negócios. Avalie o seu compromisso com o reino. Para que as coisas mudem na sua vida. Não vive, irmão, uma vida morna no Evangelho. Ou seja, quente ou frio. O que passa disso, Deus vomita. Olha a expressão, Deus vomita. Viva o Evangelho de verdade. Eu não quero pregar para uma igreja que metade vai subir, metade vai ficar. Eu quero pregar para uma igreja que todos nós, ao soar da trombeta, encontraremos o Senhor nas nuvens. Eu quero pregar para uma igreja que ela toda seja trigo diante de Deus. Eu quero pregar para uma igreja que ela toda seja ovelha diante de Deus. Que nós não possamos ser bodes, que nós não possamos ser joio. E isso é você que precisa avaliar. É você que precisa fazer isso. Coma do pão e beba do cálice. Examine-se a si mesmo. O reino de Deus, amado, Jesus, Ele nos chama. A ceia é uma experiência profunda com a glória. É um ato de submissão ao Rei. Se você, olha aqui para mim, para minha gravata, presta atenção. Se você não estiver
submisso ao Rei Jesus, não participe da ceia. Não participe, porque será condenação para você. Mas eu estou submisso, então participe, é vida para você. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Agora, irmão, não se autoexamine. Se autoexamine, mas procure ajuda. Não se autocorrija. Porque a Bíblia está dizendo que você tem que se examinar. Mas a Bíblia nunca diz que você precisa se corrigir. Você tem um pastor, você tem uma igreja. Se você examinou, viu que está errado, procure ajuda. Pare de brincar e fretar com o pecado. Por isso que você não vence. Porque você não busca ajuda. Você precisa de ajuda. Tem hora que você não consegue tirar a ferpa do seu dedo. Quem já pegou uma ferpa no dedo aqui? Levante a mão. E tem hora que você não consegue tirar ela, sim ou não? Você vai precisar de alguém, é ou não é? Você vai precisar chegar para a esposa, é ou não é? Com a pinça. Você vai precisar. Por favor, irmão, me ajuda aqui, né? Acha aqui para mim. Olha para o teu irmão e fala assim: meu irmão, fala para o irmão, meu irmão, já estou com a pinça na mão. Faz assim para ele, ó. Aonde está o espinho? Porque eu não quero que você fique. Eu não quero que esse espinho vire um calo. Olha aqui para mim. Irmão, isso aqui não está nem no sermão. Deus está me dando aqui agora. Eu não quero, o Senhor não quer que esse espinho vire um calo na sua vida. Porque se virar um calo, aí acabou. Por quê? Porque calo não dói. A consciência trava. Se você tem um calo na mão, irmão, eu tinha um irmão que tinha um calo assim, ele enfiava a agulha no calo, tirava do outro lado. Porque calo não dói. Olha para o seu irmão e fala assim: você não tem calo não, né, irmão? Você não tem calo não, né? Não, aqui ainda o espinho dói. E quando dói, eu chego no meu pão. Eu chego no meu pão da direita, eu chego no meu pão da esquerda. E estou aqui para que Deus nos cure. Porque eu quero viver na eternidade. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus.